te conto também sobre mais uma situação extremamente chata para a diretoria e para o Clube Atlético Mineiro. Time chileno chamando o Atlético Mineiro de sem vergonha. Tem as últimas mercado, bastidores, finanças e um destaque na Copinha, que é alvo de vários clubes brasileiros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações e bora direto para o giro de notícias. Informação exclusiva sobre a Copa São Paulo de Juniores, dos torneios que mais revelam atletas no futebol brasileiro, e tem um centroavante que tem chamado a atenção de times do Brasil e do exterior. Eu me refiro a Henrico, centroavante de 19 anos de idade, ele pertence ao Ibrachina, e na fase de grupos marcou um gol e deu 2 assistências. O time dele passou de fase com a primeira colocação do grupo depois de 2 vitórias e 1 empate. Pois bem, o Henrico foi alvo de sondagens do Palmeiras, do Vitória, de um time da Ucrânia e de outros 3 clubes que não foram revelados. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, chegou a assistir a uma das partidas do Ibrachina em loco, time que joga na região da Moca, aqui em São Paulo. Só para completar sobre o Henrico, contratado 4 meses atrás, e logo de cara num torneio preparatório para a Copa São Paulo de Juniores, ele deixou excelente impressão, tendo sido artilheiro do torneio que o Ibrachina foi campeão. Para completar, registrar que os primeiros jogos da segunda fase aconteceram nessa segunda-feira. O Vasco foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo, derrota por 1-0. Cruzeiro despachou meia-noite. O Grêmio conseguiu se classificar diante do Atlético da Bahia, enquanto o Bahia, nos pênaltis, perdeu para o Atlético do Piauí. Hora de falar sobre mais uma vergonha que o Galo, por conta de sua SAF, está passando internacionalmente. Contei para vocês que nessa segunda-feira o presidente do Palestino, Jorge Uaui, afirmou que o Atlético não havia pago nem sequer 1 centavo pela contratação do Ivan Roman, certo? O presidente do Palestino ligou para o presidente da Laú para informar, ó, vocês estão vendendo o jogador para o Atlético e não vão receber. Ele se referia a Lucas Assad, uma operação que geraria entre 4 e 5 milhões de dólares. Isso inclusive deve dificultar o acordo do Atlético com a Laú. Pois bem, durante a tarde, o Galo desmentiu o presidente do Palestino, afirmando que existiam tratativas entre os clubes para um acordo. O Galo, inclusive, nessa nota chegou a reclamar do posicionamento e do comportamento do presidente do Palestino. Pois bem, o Jorge entrou em contato com jornalistas que cobrem o Atlético e disse o seguinte, abre aspas, que atrevimento do Atlético. Isso demonstra a má fé que eles têm. Nosso advogado Carleso ligou para eles hoje e não atenderam o telefone. É absolutamente falso que existem negociações. O que o presidente do Palestino assegura é que o Atlético mente quando diz que existem conversas entre Palestino e Atlético para o pagamento da dívida que existe pelo Ivan Roman, zagueiro comprado por $1.600.000, segundo o Palestino, não houve pagamento de nem sequer 1 centavo. Só para completar o noticiário do Galo, registrar que Fluminense e Atlético ainda não chegaram a um acordo por Hulk. Durante a tarde e noite de segunda-feira, existiu enorme otimismo de que essa negociação fosse fechada, mas o Fluminense não aceitou uma das condições impostas pelo Atlético de prioridade na contratação de atletas revelados em Xerém. As negociações não estão fechadas e ainda pode haver uma reviravolta. Vou falar agora sobre o Galo e uma cobrança, mais uma, de um dirigente de um clube da América do Sul, cobrança pesada contra o Atlético Mineiro, que virou SAF, tem donos extremamente ricos, mas segue passando vergonha. Dá uma olhada no que disse o presidente do Palestino em relação à possibilidade de o Atlético comprar nos próximos dias Lucas Assad, outro jogador do futebol chileno, que pertence à Universidade do Chile, abre aspas. O Atlético não pagou nem um único dólar pela compra de Ivan Roman. Ou seja, tem o Roman jogando de graça. Não pagaram nenhuma das parcelas e agora aparecem comprando um outro jogador chileno por 5 milhões de dólares. É um atrevimento. Nunca pensamos que um clube do porte do Atlético fosse tão sem vergonha. Declaração fortíssima de Jorge Uayu, que é o nome do presidente do Palestino. A cobrança se dá pelo Ivan Roman, zagueiro que tem atuado no Atlético, ainda não conseguiu se destacar. O Galo soltou uma nota para os setoristas afirmando que existem tratativas para regularizar as pendências com o Palestino. Nessa mesma nota, o Atlético criticou o Palestino, dizendo, abre aspas, a tentativa de vincular uma situação a outra é infundada e maldosa e não corresponde à realidade dos fatos. Desculpa, mas se você deve
compra o jogador e não paga, o problema está no Palestino. Gostaria que os torcedores do Atlético respondessem e me ajudassem a entender essa situação, beleza? O primeiro a tratar a negociação entre Fluminense e Atlético pelo Hulk bastante avançada. Ele até trouxe alguns detalhes e tal. Na hora, eu procurei a Marisa Alígia, que é a advogada dele, tá? Do Hulk. Eu vou até ler a troca de mensagens com a doutora Marisa Alígia. Peraí. Cadê? Aqui, ó. Doutora, boa tarde. Essa troca de mensagens às 16h50. Aí eu mandei um print de uma mensagem que dizia: negociação entre Hulk e Fluminense avançou e o atacante está bem próximo de deixar o Galo. Eu falei, posso seguir nessa linha? A resposta foi 16h17, 10 minutos depois. Não pode não. Não temos negociação com o Fluminense. Se há negociação avançada ou não entre os clubes, desconheço, tá? Então foi essa troca de mensagens. Não estou duvidando da advogada do Hulk, mas todas as notícias dão conta de que Fluminense e Atlético avançaram na possibilidade de o Hulk se tornar reforço do Flu. Inclusive com algumas exigências do Atlético em relação ao negócio. Entre as exigências, o Galo condicionaria ou proibiria o Fluminense de utilizar o Hulk nos jogos entre as equipes, tá? A menos que pagasse uma multa estratosférica. Outra exigência, que o Hulk e o Fluminense permitissem que a despedida, o encerramento da carreira do Hulk tivesse um jogo com a camisa do Atlético. E a última, essa mais complicada de todas, que o Atlético passasse a ter prioridade ou preferência na compra de jovens atletas revelados pelo CT Tricolor. Essa é, inclusive, a mais difícil, a mais complicadinha de sair do papel. Minha família, mais um giro de notícias importantes e atualizadas aí do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando realmente dele, do Galão da Massa, o maior clube do mundo. Então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando também o sino das notificações para sempre estar recebendo atualizações importantes do maior clube do mundo. Um grande abraço para você que fica acompanhando o nosso vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!